Olá, hoje estamos aqui com Trilha Social, o programa que faz o bem e divulga o bem. Estamos com Alberto Cabuz, que é diretor da FIEA, e vamos falar com ele a respeito do voluntariado, a importância do voluntariado na nossa vida. Alberto Cabuz, eu ouvi dizer e li a respeito, alguns neurocirurgiões, neurocientistas disseram que a pessoa que pratica o voluntariado, ela tem uma transformação na sua vida também. A pessoa que faz o bem, ela também se sente bem e que no organismo dela é derramado uma série de neurohormônios que fazem com que ela se sinta melhor, faz com que a sua saúde e o seu sistema imunológico aumente. Isso é verdade? Eu estou muito feliz de estar aqui contigo, Maristela, no Trilha Social, e que a gente pode falar de assuntos tão importantes para a vida, para a saúde, para as pessoas, e que a gente pode falar claramente dessas mudanças que a gente está tendo a oportunidade de conhecer, porque o avanço da ciência nos dá essa oportunidade de saber exatamente os efeitos dessas coisas na vida da gente. E a gente posso lhe afirmar, sem dúvida, de que fazer o bem transforma a gente numa pessoa melhor e também faz com que o nosso organismo funcione melhor. Exato. E qual a sua... Eu sei, você como diretor da FIEA, eu sei que tem muitas atividades, também sei que você é empresário, mas me diga, como é que você arruma tempo e como é que começou essa sua veia de voluntariado? Porque eu sei que você faz um trabalho voluntário de palestras, de conscientização também em várias áreas, desde valores humanos, como também na formação de jovens para o mercado de trabalho. Como é que começou isso na sua vida? Porque cada pessoa que inicia a sua vida no voluntariado, normalmente ela é tocada por alguma coisa. Você foi tocado por alguma coisa? Algum acontecimento? Olha, sempre na vida da gente tem aqueles momentos que vêm para chacoalhar. E no momento desse eu tive a oportunidade de despertar, de conhecer inúmeros programas interessantes. Conheci um programa de educação em valores humanos e esse eu fui à Índia para conhecer a sua origem. E esse programa já está espalhado em vários países. Esse programa forma professores de valores humanos. E quando a gente forma um professor de valores humanos, ele leva 40 horas para dizer 3 coisas básicas. E essas 3 coisinhas assim são uma pérola, que é aquela coisa assim, primeiro você precisa pensar, falar e ouvir. Pensar, falar e agir da mesma maneira, não é? É uma coisa clara. Quando você pensa, fala e age, você tem um caráter íntegro, alinhado. Então as pessoas lhe percebem de uma maneira única. Em vez de ter mais de um ser, que é aquele tripé falso que a educação da gente hoje permeia a gente, é o seguinte, primeiro você é quem você pensa que você é quem os outros pensam que você é, e você é quem verdadeiramente você é, mas que você vai se distanciando disso com essa contaminação que o mundo lá fora está. Então, esse alinhamento, essa possibilidade de trabalhar essas 3 coisas que a gente leva 40 horas, a gente diz assim, olha, você precisa ser exatamente como você é. E a gente ensina a trabalhar isso com as crianças, porque se tocar o telefone como está em Bina agora, assim, se for a Maristela, diga que eu não estou não. Como é que a gente quer ensinar crianças a serem verdadeiras se a gente não pratica isso com elas? Então a gente precisa ensinar, e precisa primeiro se disciplinar. Valores humanos nem se ensina, nem se aprende, entendeu? A gente é exemplo. Ou você é exemplo, ou então você não tem condição de trabalhar essa ideia de valores. Então, os valores a gente resgata, né? E a questão do voluntário na sua vida, quando você conheceu, esse foi um dos primeiros trabalhos, mas você também fazia um trabalho, para no Junior Achievement, que também é uma organização que nós teremos a oportunidade de trazer aqui. Como é que aconteceu isso? É muito importante essa formação também? Olha, a gente tem um problema muito sério na sociedade hoje, que essa desagregação familiar que leva a gente tem hora que a gente para e diz assim, onde é que a gente vai parar? E a gente tem que trabalhar, primeiro a criança com valores, segundo o jovem. Se o jovem não tiver a oportunidade, quando ele termina seus estudos, ele não tiver uma oportunidade, ele não vai ter um direcionamento. E essa oportunidade de trabalhar voluntariado, a gente faz um voluntariado para trabalhar a formação empreendedora nas escolas, principalmente com foco em escola pública, não obrigatoriamente, mas principalmente com foco em escola pública, porque a gente trabalhando o jovem, a gente vai tirar ele da droga, a gente vai tirar ele do caminho errado e vai mostrar para ele que ele pode ser um empreendedor e pode ajudar a construir uma sociedade um pouco melhor. Então esses programas são programas interessantíssimos que ajudam o jovem a se transformar. Vamos ver lá, uma coisa que acontece, e vou dar um exemplo claro. No oitavo ano, 9º ano, é o maior índice de repetência. Então nesse a gente trabalha um programa chamado As Vantagens de Permanecer na Escola.
Então tem metodologia que a gente faz com que os alunos escrevam uma carta para aquele aluno que tem uma possibilidade de deixar a escola. E ele, ao receber aquelas cartas, ele fica tão envolvido, assim, por que está acontecendo comigo? E por que todo mundo tem esse amor, esse carinho comigo? E essa metodologia prevê, sempre deu certo, a maioria das vezes, de que essas pessoas continuam estudando e no futuro a gente tem grata surpresa, porque essas pessoas que fazem essa diferença, que passam mais dificuldades, são as que mais se destacam no futuro. É engraçado como isso funciona. É engraçado. A criança, ela quando passa muita dificuldade, ela tem uma oportunidade e às vezes durante essa fase da infância, da juventude, ela não tem a carga de amor, né? É uma carência tão grande de amor e quando ela recebe essas cartas, na realidade, é uma prática de amor, né? É quando você fala para ela que ela é importante. Porque todo mundo precisa ser reconhecido. Nós, até diante de Deus, né, daquela figura que nós colocamos como Deus, nós queremos ser reconhecidos diante dele. E nós queremos também ser reconhecidos diante da família, da sociedade, como um ser que contribui. E muitas vezes, por querer tanto essa atenção, ele não tem da forma amorosa, ele procura chamar a atenção através da violência. Infelizmente, isso acontece. Então, programas como esse ajudam nesse sentido de chamar e direcionar, porque é uma energia. A criança, o jovem tem muita energia, tem que direcionar. E a sua veia voluntária, ela nasceu da sua necessidade de fazer algum trabalho voluntário em função de quê? O que aconteceu com o seu coração na sua vida? É boa essa pergunta, maravilhosa. Olha, Maristela, tem uma coisa assim maravilhosa. A gente tem que entender que o universo sempre está a nos ajudar. Quando a gente entende isso, a gente vê, quando a gente está sofrendo e tentando de todos os jeitos fazer alguma coisa que não dá certo, tem algo errado que a gente precisa rever a maneira de fazer. Esse é o primeiro passo. Então a gente tem que pensar claramente de como é que eu posso fazer isso de outra forma. Então essa coisa é clara. Uma coisa que é básica para a gente trabalhar é o seguinte, eu gosto muito de falar de espiritualidade, não de religião. Religião a gente deixa à parte e vamos trabalhar a espiritualidade. Espiritualidade são valores, né? São valores. E quando a gente trabalha a espiritualidade, a gente vai ver que tudo que permeia as grandes religiões do mundo são valores que trabalham paz, amor, verdade, retidão, não violência. São base na formação de qualquer religião ou de qualquer comunidade que viva harmonicamente. Se a gente pensa dessa forma, a gente vai imaginar, primeiro, uma coisa básica. Vamos voltar um pouquinho lá no nosso nascimento. A gente tem uma coisa na tradição judaico-cristã que eu fico meio assim, meio distante, que é aquela ideia que nós nascemos fruto do pecado. Eu acho que isso é inaceitável, a ideia, nós nascemos fruto do amor divino, da possibilidade de estar nesse mundo, de contribuir para que ele seja mais alegre, mais feliz, mais harmonioso, mais transformador e que a nossa jornada possa deixar um legado para as pessoas. Se a gente pensar dessa forma, a gente vai ver que a gente está aqui e que de alguma forma a gente tem que entender que as pessoas que nos cercam, elas nos ajudam. Então, será que a gente não tem gratidão pelas pessoas que passam a noite trabalhando, por aquelas pessoas que estão no campo, colhendo os alimentos que vão nos favorecer, vão ser desfrutados na nossa mesa? As pessoas que fazem as nossas roupas, a gente nunca para pensar nisso, né? Quando a gente veste uma roupa, a gente não imagina na mão de quantas pessoas aquela roupa passou para que ela estivesse ali cobrindo o nosso corpo. Então, essa ideia, quando você começa a ter gratidão pelas coisas, você começa a agradecer por tudo. Você agradece pelo alimento que você come, você agradece pelo carro que você anda, você agradece porque fez uma viagem tranquila, que não aconteceu nenhum acidente contigo, você agradece quando seu filho chega em casa, você agradece quando você sai para trabalhar, para dizer esse dia vai ser um dia abençoado. Então você começa a trabalhar a espiritualidade nas mínimas coisas. Então você tem uma maneira diferente de ver a vida e essa maneira de encarar a vida de uma forma diferente faz a diferença. Faz com que a gente pense claramente que espiritualidade é uma coisa que está comigo permanente a vida inteira e a gente só precisa despertar. Precisamos retomar essa coisa, precisamos nos redescobrir. E essa introspecção, essa ideia de conhece-te a ti mesmo, é uma coisa básica para que a gente consiga estar no mundo de uma forma diferente. Começar a estar no mundo como se você estivesse num grande teatro, e uma hora você está na plateia, outra hora você está no palco, mas você não se contamina com aquilo. Tem uma coisa assim que eu aprendi, que é maravilhosa, assim, faça tudo como um ato de adoração a Deus. Quando você estiver varrendo a casa, como se você estivesse varrendo a casa de Deus. Quando estiver preparando a comida, estivesse preparando uma comida para Deus. Então você faz as coisas com todo o seu amor, com todo o seu carinho, e com isso você começa a impregnar o ambiente onde você vive e a vida fica mais doce, mais harmoniosa, mais tranquila e mais feliz. E foi isso, então, a espiritualidade que lhe trouxe fazer o trabalho voluntário. Mas essa história que você contou me lembra a história de um rapaz que ele, na sua ânsia,
né, de trabalho, passou sua juventude trabalhando para um construtor e quando chegou na velhice, o construtor, ele já estava para se aposentar e o construtor chegou para ele e disse, olha, antes de você se aposentar, eu quero que você construa uma casa. Ele ficou com tanta raiva e fez essa casa assim com muita raiva. Ele usou material de segunda, não fez com boa vontade e quando terminou a casa, o construtor deu a casa a ele. Então, às vezes, a gente precisa de entender que o universo pode, sim, nos doar com coisas boas, mas, às vezes, nós, seres humanos, nós temos um péssimo, eu não vou dizer nem hábito, que hábito é uma coisa saudável, mas um vício, reclamar. O que você fala da reclamação? Como é que as pessoas reclamam tanto? Olha, essa é maravilhoso, Maristela. Eu era uma pessoa que reclamava muito e eu só reclamava e as coisas não aconteciam. Quando eu parei de reclamar e comecei a fazer, é engraçado como a Maristela chegou na minha vida, como a outra pessoa chegou como amigo, como outra pessoa vai chegar mais na frente um pouquinho e tudo começa a acontecer de uma forma harmônica. Então a gente entende que há uma consciência extrafísica, além do que a gente pode perceber, que faz com que as arrumações aconteçam. Quando isso tudo está acontecendo, a gente para de reclamar e começa a agradecer. E aí as coisas fluem. Então é aquela coisa assim, eu sempre digo para as pessoas assim, as coisas para mim caem do céu. Não só cai avião, não só cai chuva, e cai chuva, ainda bem que tem o ar que eu respiro que cai do céu. Mas as coisas caem do céu porque as coisas que a gente precisa, necessárias, o suficiente, não aquela coisa assim, eu preciso disso, daquilo. Por que as pessoas precisam de tantas coisas? Por que essa necessidade de ter tantas coisas, se o que a gente precisa é o mínimo para viver? Nós conversamos muito, eu trabalho também com vários grupos, e a gente conversa muito sobre a questão do apego, né? E que o apego ele é um dos motivos da nossa infelicidade. O que você fala da questão do apego? E como passar isso também? Porque quando a gente trabalha o voluntariado é uma ação de desapego, né? Quando você pensa que o apego gera sofrimento, e dizia meu mestre espiritual que o prazer é um intervalo entre duas dores. É uma coisa clara, o prazer é um intervalo entre duas dores. Se você olhar, você só tem a ideia do prazer porque você tem dores um antes e depois, né? É a ideia das dualidades. E quando a gente pensa nessas dualidades, amor e ódio, claro e escuro, de como as coisas acontecem, a gente se predispor a fazer o que aconteça melhor. Quando a gente faz isso, a vida muda e a vida nos leva simplesmente para aquele lugar. É como um rio em direção ao mar, sempre corre em direção ao mar. E a vida começa a ficar doce e a gente começa a fazer coisas que a gente nem sonhava. Você me perguntou no começo como é que eu tinha tempo para as coisas. Às vezes eu não sei como é que o tempo dá, mas o Senhor... Parece que estica, né? A impressão que a gente tem é que existem dimensões do tempo que a gente não consegue medir, mas que elas existem, né? Que essas dimensões existem. É engraçado. Muitas das vezes eu faço uma lista de 10 pessoas que eu tenho que ligar e 5 delas me ligam. Então, como é que isso acontece? Por que é que esses fenômenos ajudam a gente a seguir a trilha, entendeu? Vamos pensar na trilha social, vamos pensar na trilha que a gente tem que seguir. Isso, e é uma trilha. É por isso que eu chamei o programa de trilha social. A gente colocou esse nome justamente pensando que é o caminho, a trilha de volta à nossa verdadeira identidade. Então, é maravilhoso a gente quando começa a perceber que tudo isso é possível, está ao nosso alcance. Basta a gente perceber e ter claridade, dizer o seguinte, como é que a gente conversa com Deus? Talvez as pessoas só tenham a maneira de conversar com Deus nos momentos mais difíceis. Mas quando a gente começa a fechar os olhos, entendeu? Deus só fala no silêncio. Então a gente diz uma amiga minha assim, oração é quando você fala com Deus e meditação é quando você escuta Deus. E eu tenho trabalhado muito em termos de meditação, trazendo um programa fantástico de meditação para as crianças nas escolas, estamos trazendo um outro programa que é meditação nas empresas, estamos trazendo uma outra possibilidade de fazer meditação. Isso vai fazer parte de um outro programa, porque esse programa vai ficar com gostinho de quero mais. A gente vai falar sobre isso. Eu quero que os nossos telespectadores eles possam saber do que é meditação e a gente vai conversar sobre isso e esse trabalho voluntário também para ajudar as pessoas a se centrarem mais. Já estamos chegando no finalzinho do nosso programa e é importante que você, Alberto Cabuz, deixe um endereço eletrônico, um telefone para que as pessoas possam entrar em contato, quem precisar de uma palestra sua de valores ou sobre a questão da escola, dos alunos, que possa trabalhar essa parte mais profissional, essa amorosidade de querer continuar na escola, deixa o seu endereço para o nosso telespectador. Pode ser albertocabuz@gmail.com. Cabuz com S. Cabuz com S. E a gente tem um telefone, é o 8802-3747.
E a gente vai podendo contribuir para que essa trilha fique cada vez mais harmoniosa e a gente possa passar por ela, deixando a estrada pronta para quem vier atrás, está limpinha, organizada e cada um possa ser mais feliz. Obrigado por fazer parte dessa trilha. E o Trilha Social está terminando agora, mas a semana que vem tem mais. Estamos aqui sempre falando bem, pensando bem, fazendo bem e divulgando bem. Faça você parte também, seja voluntário, venha ajudar, faça parte dessa trilha.